Prévia. Obrigado, excelência. Bom, senhores e senhoras de sala, silêncio, por favor. A técnica esperávamos que não tivéssemos que voltar até esta tarde, então não vou me alongar muito tempo. Serei breve, passarei dos outros advogados. São algumas questões que eu pontuei, algumas outras que eu tenho que reforçar. Como eu disse, eu realmente, às vezes, obviamente, até pelo papel desempenhado, talvez a gente não entenda alguns lados. Em relação ao envenenamento, que eu vou ter que, infelizmente, voltar aqui e falar. É algo assim tão óbvio que qualquer pessoa poderia entender. Nós temos uma determinação no nosso ordenamento jurídico. A determinação é crimes que deixam vestígios, precisa ser feito um exame da comprovação. Precisa. É o nosso código. É simples. Sabe? Até me faltam palavras e argumentos para ter que explicar algo tão óbvio. A partir do momento em que são feitos os exames, e esses exames não comprovam o envenenamento, tá bom? Qual é a dificuldade disso? Eu realmente não consigo entender. Nosso código, mais uma vez, ele é direto. Precisamos fazer exame. Se tiver alguma prova relacionada a isso, nós iríamos estar aqui discutindo a prova. Discutindo, olha, tem esse ponto, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Mas nem a prova do Ministério Público, feito pelo próprio perito deles, é conclusivo em relação a isso. E ainda se quer que condene. Para mim, isso não é justiça. Se isso acontecesse com alguém próximo a mim, eu ia ficar indignado. Aliás, isso daqui não é justiça em nenhum lugar do mundo. Não sei, talvez na Coreia do Norte possa condenar alguém com base num elemento assim. Mas não é. Você pega, não, porque na mensagem do André com a Flor de Lis, que tinha ali, fala, o frango, ou não sei o que, não podemos escandalizar. Daí a gente pega o lapso temporal, naquela mensagem não tem internamento. Posteriormente não tem internamento. Não tem vestígio. Ele não passa mal. Então a gente vai falar que ele foi envenenado com o quê? Com base em suposições. E aqui está o problema, porque suposições, ele pode até servir, suposições, eles podem servir para a gente iniciar uma investigação. No nosso direito, nós podemos iniciar uma investigação com base em suposições, porque daí é uma hipótese. O Ministério Público, a polícia, fez uma hipótese, olha, ele pode ter sido envenenado. Daí o que se faz com essa hipótese? Vai atrás, busca, investiga. Agora, eu lhes pergunto, por que não foi feita a exumação? Por que não foi feita a exumação? A gente pode pedir agora para fazer a exumação. Aliás, não sei se o Ministério Público tem algum problema com isso. Vamos fazer a exumação. Se tiver traços de cianeto, vai estar nos tecidos, vai estar na queratina, como foi explicado. É simples. Foi falado. Tive uma brevíssima parte. Fale, cara. Fale, vamos lá. Em relação
Mas é 20 segundos. O período Prestes, a intoxicação exógena por veneno foi crônica. Consequentemente, ele vai deixando doses pequenas do veneno, que o período contra-ataque, inclusive, pelo motor, diz que o arsênico se confunde, porque ele é poluente, ele existe dentro do ambiente. Então, as doses de arsênico para uma dose subletal de intoxicação, que não causa aquela intoxicação aguda e imediata, não necessariamente ou provavelmente, ainda que existisse e não existe um órgão público do Brasil, um órgão de uma universidade pública e um instituto de criminalística do Brasil, essa extensão, muito provavelmente 99% de chance daria inconclusivo. Por isso, não foi requerida e por isso... daria inconclusivo? Não, por causa do ser crônico. Haveria uma enorme possibilidade de dar inconclusivo. Então tá, permitiu a parte, agora tá bem. Então vamos lá. Lembram que eu mostrei qual é a dose letal? Eu mostrei qual é a dose letal. A dose letal, num sachê de açúcar, é 1,25 avos. E um sachê de açúcar é a dose letal. Não é a dose crônica. A dose crônica é você dar um pouquinho por vez. Tem notícia de que eles pegavam e pincelavam um pouquinho. Isso não existe. Isso é contra a realidade. Nós temos experiências de vida. Isso é contra a nossa própria realidade aplicada desta forma. 2, 3 grãozinhos. Até parece, se eles fossem fazer, seriam igual. As testemunhas disseram que colocavam um pó branco. Eles não colocavam 3 grãos de um pó branco de açúcar. Porque senão ninguém ia ver. E mais, tem laudo em que a polícia fez uma busca na casa. A polícia fez uma busca em busca de veneno na casa. E não encontrou nada. E mais, vou fazer igual o Ministério Público, que ficou falando assim, não, porque tem fulano de tal. Como? Sem mostrar a realidade. Mas aqui pra gente, e se eu estiver falando mentira, podem me corrigir de novo. Tem conversas que mostram que tinha infestação de rato na casa e que eles compravam veneno de rato. Não sei o que, veneno, ó. E o próprio Prestes, quando foi visto, falou, não, se fosse chumbinho aplicado, daí é letal, não tinha como, ele falou. Então, por isso que a realidade posta, a realidade, nós temos que trabalhar com a realidade, não com hipóteses. A realidade posta não houve envenenamento, ponto. Não houve. Isso nós podemos confirmar. Veja, mais uma vez, o Ministério Público deveria comprovar com certeza que aconteceu. Além do Ministério Público não conseguir comprovar com certeza que aconteceu, a defesa está provando que não aconteceu. E a defesa utiliza outros elementos do próprio Ministério Público para isso. Chamo a atenção aqui. Isso aqui é algo tão absurdo. Mas nós temos que mostrar mais uma vez parecer do Ministério Público. Aqui é o parecer do Ministério Público. É do médico, é do Prestes, que é o melhor do mundo, que seja. Ou que o melhor do mundo diz. Não existem elementos técnicos de comprovação para determinar que a intoxicação foi consumada. Outra expressão assim, até. Jesus, vamos mandar 4 pessoas que estão acusadas hoje para a cadeia, pelo resto da vida, pelo menos. Perdoe-me, quando eles têm 71 anos, vamos mandar
pro resto da vida. Ele sabe como que são as condições. Aliás, eu conheço um pouco de visitar lá as condições. Não desejo isso para ninguém, o que tem acontecido, o que tem se passado, as condições que se encontram. Vamos deixar até o fim da vida por causa disso. Porque não existem elementos técnicos de comprovação, mas o grupo relacionado, aquele pequeno grupo de relacionado ao crime, que são os detratores, que são aqueles que ficaram contra ela, que, olhem que interessante, foi juntado com 479. Né? Dias depois, extrato da Luana Rangel, 134 mil. Depois, inclusive, mais de um mês depois, olha para quanto vai o saldo dela, 235.525 reais. Da onde que veio esse dinheiro? Ela trabalhava lá na igreja cuidando da parte financeira, o marido dela, o Misael, que ficou com tudo. Nem a casa onde elas moravam é delas. Tem as informações que tiveram que fazer empréstimo. Olha quem ficou com tudo. Olha quem se beneficiou. É prova. Isto é prova. Não é ilação. Hipótese. Ah, não. Isso daqui pode ser que ele tenha... Não. Prova. Se teve alguma motivação financeira, não foi do que aconteceu com a Simone, que a Simone declarou aqui. A motivação financeira é daqueles que a acusam, que os acusam. Eles têm motivação financeira. Provado. Provado. Mas ainda temos uma série de situações. Mas o que pode ter acontecido? Tem umas mensagens, aquela mensagem eu até posso passar daqui a pouco. Tem umas mensagens, são mensagens, você consegue interpretar? Você fala, mas são situações, mais uma vez, de suposição que não permitem a conclusão de um estándar que a gente precisa. A gente chama, desculpe, a expressão é mais técnica, mas no direito nós temos um estándar probatório para atingir uma decisão. A doutora Neares, quando vai condenar alguém que estupra, alguém que lesiona, ela só pode condenar, e todos os julgadores do Brasil, quando nós temos um estándar, ou seja, quando aquela prova ela é tão forte que não permite que se tenha dúvida sobre ela. E daqui que cria isso que nós vemos, por exemplo, nos filmes norte-americanos, que o juiz explica, o próprio juiz explica nos Estados Unidos para o jurado e fala assim: vocês só podem condenar, e tem a expressão que eles usam no filme, beyond a reasonable doubt, que é além da dúvida razoável. O que significa? Se houver dúvida, a absolvição é necessária. Se houver qualquer dúvida, a absolvição é necessária. E mais uma vez, não é só para eles, é para todos. E não é só no Brasil, é em todos os estados democráticos de direito do mundo. Hoje em dia tem na Netflix, a gente vê série sul-coreana. Assim, a mesma regra, é a mesma regra. Não tem motivo plausível para não aplicarmos apenas para eles. Por causa da desconstrução da história, ou porque não gostamos, ou porque a imagem é de uma ou outra forma. Nós não vivemos na Idade Média.
Olha que interessante, eu só vou fazer um apanhado. Em 23 de setembro, a própria delegacia de polícia civil, ela afirma que, como foi divulgado na mídia, o Flor sofreu tentativa de extorsão por parte de um suposto policial civil. Daí, no final, o signatário verificou, cadê o laser? O signatário verificou que havia conversa entre... Obrigado. Que havia conversa entre ele e o WhatsApp no telefone ele está tratando da suposta extorsão. Aconteceu isso, a própria delegacia que investigou tem mensagem em que a pessoa entra em contato, e não sabemos quem, passa o telefone da delegacia de homicídios da capital, diz, sei que vocês devem ter ficado surpresos, saí da DH de Niterói por não concordar com certos colegas, as coisas estão ruins, e mesmo assim ela fala aqui, não temos interesse em colocar ninguém para tirar de lá que ele tem, quero que as pessoas, meu filho pague, isso aqui daí já é um pouco depois, já tinha sido descoberto mais ou menos quem que era, Obviamente ela nunca acusou os filhos, é uma coisa que eu acho que vai contra a natureza dela, ela não consegue acusar os filhos, não consegue indicar esse tipo de coisa. Só que olha o que é interessante, a gente chega aqui para essa conversa, e essa conversa, ela foi extraída do celular do André, tá? É da Flor Delis, que está escrito, por mais que tenha uma discussão se realmente é a Flor Delis, porque a Simone diz que foi ela, mas tem uma discussão, as expressões utilizadas, a forma de escrever não condiz com a escrita da Flor Delis, a questão de falar cara, ela não fala esse tipo de coisa, ainda mais para o filho dela, mas tudo bem, eu não vou entrar nessa esfera. Chama atenção aqui a diferença, a demora que se faz para responder as mensagens, né? A última mensagem que eles falam aqui, ajuda, eu preciso que você faça ele comer ou beber alguma coisa, um arroz fresquinho com franguinho, que não faz mal, e a partir dessa data, nós não temos na sequência um internamento. Daí, uma mensagem estranha, não vou sofrer não, outra rapidinho, a senhora vai jantar em casa, no meio de uma conversa, a senhora vai jantar em casa? São conversas estranhas. Daí, olha, isso daqui é interessantíssimo que aconteceu no celular do André, no celular da Simone, em alguns celulares nós percebemos isso. Vejam, isso aqui é o auto de apreensão. A Polícia Civil, auto de apreensão. Vejam a data, 21 de junho, a apreensão dos celulares. Então nós temos aqui celular, isso aqui é o celular da Simone, por exemplo. Na outra página nós temos o celular do André. Aqui eu já fiz a preparação. Então veja, foi apreendido, mais uma vez, dia 21 de junho, foi apreendido o celular. O que acontece quando um celular é apreendido? Ele tem que ser lacrado, ninguém pode usar, porque senão pode manipular. Ele é lacrado, é aberto no momento da extração no laboratório, ele verifica se tem lacre, faz a extração, assim não tem possibilidade de manipulação dos dados, de alterar, de excluir mensagem, de adicionar mensagem. Não existe. Só que olha aqui, 21 de julho, aí, olha quando foi feita a extração, 22 de outubro. Tá? Então, a extração foi feita 22 de outubro e a apreensão foi feita dia 21 de junho. Certo? Entre 21 de junho e 22 de outubro, não poderia ter manipulação no celular.
dessas mensagens, que são as mensagens que são a única que eles consideram como prova, que não deixa dúvida do crime, que não deixa dúvida de terem arregimentado, de terem cooperado, de terem organizado. Essas mensagens não deixam dúvida. Mas vamos lá. Olhem aqui, por isso que eu falei que ela mais uma vez chama atenção. Deu azar a acusação, deu azar. Olha aqui, 21 de junho, 23 de junho, 23, 23, 23, 21. Aqui ele tinha sido apreendido. Olha, 1, 2, 3 logs de abertura, de localizações, de terem ligado e manipulado o equipamento. Isso aqui é prova. Prova. Olhem aqui, mais uma vez. Continuando para baixo. 20 de agosto, 19. Olha quantas manipulações, quantas ligações do celular. Isso é prova. É o que a gente chama no direito de quebra de cadeia de custódia. Isso aqui é técnico. O que é a quebra de cadeia de custódia? É quando a polícia pega, ou a polícia científica, ela pega vestígios, apreensões. E a cadeia de custódia é que você tem procedimentos técnicos para cuidar dessa prova. Por exemplo, um sangue, um celular, qualquer coisa. Você tem que preservar. Olha quantas manipulações. Então a prova, que para mim já não é prova nenhuma. Para mim, no máximo, é um indício que você tem que investigar. No máximo. Olha aqui. Provado. Agora, celular da Simone, que também, extração na mesma data, 22/10. Apreensão na mesma data. Olhem quantas manipulações no celular da Simone. Quantas manipulações. Isso aqui é uma prova técnica. Por quê? Que para todo mundo tem que ser tratado de uma forma, tem que ser respeitado o que está dentro do ordenamento jurídico. E para eles não. Qual é o sentido disso? É o que eu falei no começo do julgamento, num determinado momento, quando tive o embate com o Ministério Público. Eles querem já sentenciar? Vamos passar para a sentença. Para que a defesa está atrapalhando? Está atrapalhando o que todo mundo quer? E sai. Olha quantas manipulações. Ainda no celular da Simone. Olha, isso aqui é um absurdo. Olha, aqui aparece quando ligou e quando desligou. Quando ligou, quando desligou, quando desbloqueou. Tá? Daí, aqui é a mesma coisa. Às vezes por minutos, às vezes por segundos, às vezes por horas. Está tudo aqui, toda manipulação. Então, aí agora meu barulho, agora o meu tempo já vai ficar complicado, tá? Desculpa, pessoal. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Israel, no dia 19 de junho de 2019. Excelência, por favor, tem pouco tempo, é muita responsabilidade aqui. Dia 19 de junho de 2019. O Israel começa assim, ó, que acredita que ela tenha sido. Ele não acusa no início, ele começa com acredita. E daí ele vai perceber, é aquilo que eu falei, vai ser uma bola de neve. Vai ser uma bola de neve, eles vão conversando, aquele grupinho vai conversando. No meio do caminho tem bolada, que eles ficam com dinheiro da igreja, e daí vai acontecer isso. Olha o Daniel, que é também o principal acusador que eles utilizam, que é o filho que era para ser biológico, que não é biológico. Aqui, ó, 18 de julho. Deixar claro, essas situações tangenciais que eles utilizam são situações que nada tem a ver com crime. Ah, ele é biológico, ah, ele não é biológico, ah, ele foi roubado.
Cara, isso tem a ver com homicídio. Ah, pode explicar alguma coisa? Isso não prova. Olha aqui, termo do Daniel. Vamos mostrar dia 18 de junho. Olha o que ele fala. Que suspeita do envolvimento de um monte de gente. Olha, ele fala ali, ó, suspeito, Vitor Deli, Simone, Lohane, Marzinho, Lucas, Flávio, e que acha que o comportamento foi desesperado no velório, isso são situações que eles não estão acusando. Até porque, a partir disso, a polícia começa a investigar. E a polícia apreende mais de 100 aparelhos. E a polícia vai investigar. E o que se conseguiu de tudo isso daqui? Aquela mensagem do frango. Pô, é isso que se conseguiu. Daniel, de novo, no dia 24 de junho. Ó, que ele fala, ó, não me convencia, a gente soava falso, era uma sensação. Ele não acusa. Daniel, depois, de novo, ele fala que desacreditar que o crime tenha sido dinheiro e poder. Ele já ouviu isso daqui, daí, ó, 8 meses depois, daí ele traz dinheiro e poder, 8 meses depois. Não era. Ele tinha conversado com o Flávio já tinha dito que ele tinha ouvido do próprio Flávio, que era por causa de abuso. O Misael, na nossa frente, de todos nós, ele falou que a mãe dele procurou ele e falou de abuso diversas vezes. E ele falou, se separa. Mas não estendeu a mão como deveria estender. Imagine se fosse com a minha mãe, pelo amor de Deus. Que eu ia fazer então, mãe, se separa, fica aí. A pessoa pede ajuda. E que a ajuda de alguém desesperado, contou. Foi a única pessoa que ela confiava, que era o Israel, que era o número 2 da família. E ele se separa, né? E vai te ajuda. Daí falando, mas por que tu não denuncia? Excelência, mais uma vez, não tem nenhuma mensagem entre a Flor de Lis, a Marzia, a Rayane, a Simone, o Flávio, que tenha algo concreto sobre o crime de homicídio consumado. Nenhuma. Anos de conversa. A acusação falou aqui, tem uma banca de advogados, tem uma equipe, sei lá qual foi o termo, até anotei aqui, um batalhão foi utilizado. Um batalhão. Mas sabem quantos da acusação, nesse tempo todo, foram necessários para analisar tudo isso daqui, para chegar na mensagem do plano? 35 pessoas. Eu tenho um nome aqui, inclusive, posso dar o nome de todo mundo, entre policiais e promotores de justiça. Só de promotores de justiça são 3, 6, 9. 9. Do GAES, mais que está aparecendo ali. Mas aí delegados, peritos criminais, papiloscopistas, delegados, inspetores, peritos. É uma enormidade. 35 pessoas. Nós estamos em 8. Para 4 acusados. Sim. Contando a doutora Daniel. Deu um trabalho, como muitos neles. Mesmo assim, tem equipamento que tiram por cima ainda. Existe algo no direito que chama prova de exculpatória do Ministério Público, quando descobre que tem que entregar. Como é que eu sei que há, por exemplo, mais alguma prova, porque eu já tenho muitas, mais alguma prova da inocência dele, não estão nesses celulares que eu não pude acessar? Que justiça é essa? Vamos condenar com base no quê? Doutor, está no processo? Vamos lá. Ela subiu por celular. Subiu lá, porque daí falou, mas encontrou um chip. Encontrou um chip. E daí mostra que as alegações dele. Isso é um absurdo. Olha aqui, por exemplo, a única que fala da Rayane. Excelências, olhem aqui, dia 12 de agosto de 2019. Érica dos Santos. Olha o que ela fala da Rayane.
perguntou se tinha um contato de algum bandido e disse que era urgente. Pelo WhatsApp. Vamos analisar, porque claro, se ela está falando, ela está acusando, ela é do grupo do Misael. Vamos verificar se é verdade, se ela está falando a verdade. Tecnicamente, ela está falando a verdade? Não. Não tem mensagem. E daí? Claro, porque pra gente é sempre eles apagaram. Na hipótese, eles apagaram, eles fizeram alguma coisa. Veio um disco voador e conseguiu levar a prova que era do Ministério Público. Mas nunca admitem que não conseguem provar, mesmo após uma investigação deste calibre. É um absurdo. Marzi também. A Marzi que estava... A Rayane, eu já falei que é uma situação absolutamente anormal. A gente não entende como a Rayane está aqui hoje. Nós não entendemos como a Rayane está aqui hoje. Ser bem sincero, sei que pediram absolvição apenas do André no crime de homicídio consumado. Na nossa visão, a Rayane é a mesma forma de André, de tão básico que nem deveria estar aqui. A Marzi, não existe nenhuma ligação entre a Marzi e a Flor de Lis. Disso que foi a mensagem que o Ministério Público veio e falou: o que liga a Marzi no crime? Olhem o que liga a Marzi no crime. Pelo doutor, o documento que o senhor viu anteriormente está nos autos? Qual documento? Fala que não tem tudo está nos autos. É tudo print. Não, aquele anterior, doutor. Eu estou falando. Não sei qual. Faz a mesma coisa que depois dele pensar e depois. Estou voltando. Isso aqui é voltar, ó. Quando eu... Esse? Você pode dizer a página, por favor? Isso aqui é minha anotação, tá vendo? Não tem nenhuma mensagem. Isso aqui é minha anotação. Está nos autos, doutor? Não, ó. Essa votação está nos autos? Não tem nenhuma mensagem entre... É que eu fiz bonitinho, eu escrevi em formato em Times New Roman, mas eu posso escrever isso pela minha caneta também. Não existe mensagem de Flor de Lis e Marzi. Não existe de Flor de Lis e Rayane, Flor de Lis e Simone. Isso, coloca. Violei o 479 com isso, com as minhas próprias anotações. Tudo bem, vamos lá. Você não coloca isso também? Eu posso colocar. Pode botar, né? Doutor, pode adiante, por favor. Obrigado. Tá bom. Olha aqui, mensagem da Marzi com o Flávio. O Ministério Público diz que a Marzi avisou o Flávio de alguma coisa. Olha aqui, não existe. Não existe mensagem da Marzi com o Flávio. Eles nem se davam. Como é que a Marzi foi ajudar o Flávio? Não existe. Interessante. Isso aqui foi a própria defesa da Flor de Lis da época que juntou no processo, dizendo que o celular do pastor foi usado, dia 24 de agosto. Eles mesmos juntaram. Ou seja, alguém teve acesso depois. Sim, hoje nós temos a informação que as informações do celular do pastor foram entregues, as senhas, pelo iCloud da Apple. Representação de mandado de busca e apreensão da própria delegacia, que analisou as conversas entre a Andréia e a Flor de Lis. Só para lembrar, é a questão da carta da Andréia com a Flor de Lis. As conversas ocorridas no início de setembro demonstram que pessoas colocaram-se como intermediários e entraram em contato com a deputada Flor de Lis, dizendo ter conhecimento da suposta confissão de Lucas e de sua intenção de escrever a carta. Ou seja, a Flor de Lis não participou disso, não foi ela que foi atrás. Vieram e enganaram ela, assim como tinha aquele que tentou extorquí-la.
Silêncio. Já vou passar a palavra. A acusação tentou em diversos momentos, aqui na réplica, que era trazer as provas. Prova. Ele fez isso dessa forma. Fez isso daquela forma. Tem prova. Mas mostraram um diálogo com o André. Que não tem nada a ver com crime. Nem temporalmente a ver com crime. Eles pegaram mensagens esparsas e tentaram colocar como próximo, vinculado ao crime. Mas nem temporalmente era vinculado ao crime. Falaram de utilizar, Vossas Excelências viram no decorrer da instrução, utilizando bloco de notas como prova. Aí dizia, nossa, isso daqui foi a Margui que te mandou, e a gente pedia para ver, da onde que você tirou isso? Ah, não, era o bloco de notas que foi tirado foto. Este é o tipo de prova que estavam tentando colocar. Esse é o tipo de prova. Ah, escreveu no bloco de notas. Isso aqui aconteceu, por exemplo, na mensagem que falam da Margui. Falaram às 2h36. Fulano fala isso, fulano fala aquilo, o chip, encontraram um chip, foi apreendido. Eu não vi as informações aqui. Não teve informação relacionada a isso. A bolsa de dinheiro, teve bolsa de dinheiro com muitas notas. Ele falou, não, 5 mil reais. Que tipo de prova para mostrar que eles cometeram um homicídio consumado. Que se organizaram de forma armada. Excelente, a realidade aqui. Então, o que aconteceu? A Simone foi conversar com o Flávio, falou com o Flávio foi lá, junto com o Lucas, comprou a arma e matou. E tem toda essa informação. Isso tem a mensagem deles comprando a arma? Tem a mensagem que eles combinam de ir lá buscar a arma? Tem inclusive as imagens que mostram eles chegando? Tem. Isso é prova. Isso é prova. Agora, o crime foi esse. O envolvimento deles é simplesmente humilhação. Mais uma vez, que tentaram colocar aqui passagem de Brasília. Vejam, são todas questões tangenciais. São todas questões que não têm a ver com o crime. Todas. Então, só resumindo. Foi falado aqui, não, o laudo nosso, às 2h50, o nosso laudo foi unilateralmente produzido pela defesa. Sim, e os laudos das mensagens foram unilateralmente produzidas pelo Ministério Público. Eles que fizeram, eles que extraíram. Inclusive, entre a extração e a apreensão, teve diversas manipulações. Está provado isso. Mais uma vez, eu forço as vossas excelências, julguem de forma humana. E julguem pelas provas que foram apresentadas. E julguem considerando o que a gente chama de parâmetros de justiça. Nós não podemos condenar por causa da imagem de ninguém. Eu vou passar a palavra para a doutora Daniela e, se precisar, eu volto ao final em relação à aquisitação depois, se precisar. Vamos lá. Obrigado pela atenção de vossas excelências. Até mais. Obrigada, eu mais breve possível, novamente, eu já estou muito cansada. Mas eu vou iniciar a minha fala colocando um vídeo. Na verdade, a doutora promotora encerrou a fala dela usando as palavras da testemunha Roberta Santos, doutora Marial. Ela encerrou a explanação dela usando as palavras da testemunha Roberta. E eu vou começar a minha explanação, que vai ser curta,
usando as palavras dessa mesma testemunha, Roberta. Novamente, eu farei com os senhores que é uma testemunha muito hostil para a defesa. Ah, mas aqui mudou. Essa aqui. Essa aqui. Eu nunca descontei que o União tinha um caso com a Simone. Porém, ao mesmo tempo, eu achava muito estranho o ciúme que ele demonstrava que tinha pela Simone. É como se... Era estranho, é como se a Simone pertencesse, como se ela tivesse, como ela falou, como se ela pertencesse a ele, entendeu? Mas esse ciúme era relacionado especialmente para os relacionamentos dela. Todos os relacionamentos que ela tinha desde que ela se separou do André. Essa testemunha, essa Dona Roberta, ela é uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, a testemunha de acusação. Como eu falei para os senhores, é uma testemunha muito hostil, né? E ela deixa claro, eu vou explicar para os senhores mais à frente por que eu estou batendo tanto no pé. Ela deixa muito claro a obsessão da vítima para com a Simone. É fácil. Não tem que se duvidar com relação a isso. E aí tem o depoimento, que eu não vou colocar por porque está muito cansativo, mas os senhores assistiram esse depoimento aqui na sexta-feira, o depoimento foi ontem, o depoimento do Tomaco, que foi ex-namorado, ele foi namorado da Simone, o pastor Marcos, empresário, veio aqui prestou depoimento, disse que começou um relacionamento com a Simone, que chegou a pagar a festa de aniversário do filho mais novo da Simone, e que quando ele estava se arrumando para ir para a festa, ele recebeu uma ligação do pastor, os senhores estavam aqui, a testemunha prestou depoimento aqui, diante do Vossa Excelência, e ele disse, olha, você não me apareça aqui na festa, porque senão você não vai voltar para casa. Então, somando o depoimento dessas duas testemunhas, a Dona Roberta e do pastor Marcos, né, que foi namorado da Simone, eu acho que salta aos olhos que o pastor não era só esse cara chato que o Ministério Público tentou fazer crer aquilo. Ele era um cara chato, não. Ele não era só um cara chato. Ele era uma pessoa obsessiva, controladora e violenta. Porque um pastor que pega um telefone e ameaça um cidadão de bem, que nunca fez mal a ele, que nunca fez mal a ninguém, um homem de bem, empresário, pastor, ele não pode ser só um cara chato. É lógico que ele é um homem violento. É lógico que ele é uma pessoa obsessiva. Palavras da própria testemunha de acusação. Ele tinha um ciúme anormal da Simone, como se a Simone pertencesse a ele. Eu acho que fica claro que não existiu um relacionamento de pai para filho, ou de padrasto para enteada. Era um relacionamento de paixão que ele nutria por ela. Sim, isso é óbvio, não tem o que discutir. O Ministério Público apresentou aqui hoje algumas mensagens da Simone, com o pastor, falando de filme, traz de filme e tal. Como se isso corroborasse que os dois se davam bem, que não existia conflito.
absurdo. São absurdos. Os senhores presenciaram aqui o depoimento do doutor Sidney Priolo Filho, doutor em psicologia forense, pesquisador internacional acerca de crimes de violência doméstica, um expert no assunto, que falou aqui com muita propriedade. Vítimas de violência doméstica, de violência sexual, muitas vezes conseguem desenvolver uma relação até de carinho com seus agressores. Foram palavras dele. Poderia colocar o vídeo aqui, mas vai ficar cansativo, é extenso o depoimento dele. Mas eu acredito que os senhores se lembrem disso, foi até uma das minhas perguntas. Eu perguntei a ele, doutor, é normal que vítimas de violência consigam, por alguns momentos, se dar bem com seus agressores? Sim, é perfeitamente normal. Até mesmo porque, muitas vezes, esses agressores beneficiam as vítimas em determinadas situações, que era o que acontecia com o Simone. Ele era grosso, ele era rude, ele abusava dela, mas ao mesmo tempo ele era o provedor. Ele pagava o óculos, ele pagava a consulta, ele pagava o exame. É como se fosse uma relação de amor e ódio. É uma mistura. Eu não posso falar com propriedade. Eu posso falar daquilo que eu vejo, de experiências profissionais, e que realmente muitas mulheres que são abusadas e que vivem essa situação, por anos elas conseguem se relacionar com seus agressores, vivendo nessa fronteira, nesse limite entre o amor e o ódio. Foi falado aqui que, pelo Ministério Público, a Simone disse que tinha nojo do pastor, mas ela conversava com ele. Mas quem trouxe a palavra nojo para esse processo? A primeira pessoa que falou a palavra nojo nesse processo não foi a Simone, foi a dona Luana, testemunha da acusação. Eu coloquei o vídeo dela falando sobre isso. Esposa de Misael. Ela disse claramente, Simone tinha nojo do pastor. Uma vez eu fui tomar um suco, ele chegou, mas a gente vai tomar esse nojo. Então, quem traz essa palavra nojo no processo não foi a cliente. Isso foi dito por ela depois. Quem trouxe essa palavra do processo foi Luana, esposa de Misael. Simone não gostava do pastor. Isso é fato. Palavras da testemunha de acusação. Então, não é porque ela trocou 2 ou 3 mensagens ao longo de não sei quanto tempo com o pastor, que significa que ela não estava bem com ele. A gente está falando de um relacionamento familiar que durou anos. Óbvio que em vários momentos ela teve discurso com ele, conversa com ele, amistosa, até porque ela dependia dele. Eu acho que isso ficou claro. Dependia dele em todo o sentido. Principalmente a questão do tratamento médico dela. Como ela disse na mensagem, ela escolheu viver. E para isso ela pagava um preço alto. Bom, vamos falar agora da questão do filho, né? Simone explicou aqui hoje que ela procurou o irmão. Na verdade, eles conversaram em dado momento sobre o que estava acontecendo na casa. Simone expôs o irmão, o que estava acontecendo, principalmente depois do episódio que envolveu a filha, a Rafaela. E daí Flávio falou, olha, eu só quero assim que posso. E a partir daí, Flávio tomou suas próprias atitudes. Flávio escolheu o que ia fazer. O que eu estou querendo dizer ao senhor escolher? Eu entendo, a defesa entende, humildemente, não sei se vai ser o entendimento próprio de silêncio, mas a defesa entende. E Simone procurou o Flávio no momento realmente de desespero, quando ela já não mais aguentava essa situação. 2 dias antes do crime, eu li para os senhores, não vou ler de novo para não ficar chato, repetitivo, a mensagem da Simone falando, eu tenho vontade de matar todos os dias, eu me sinto um lixo, 2 dias antes do crime. Simone só procurou o irmão e relatou esse fato quando ela realmente não mais suportava aquela situação, quando ficou insustentável para ela. E acredito que ela tenha cortado, realmente esperando uma atitude do irmão.
Eu entendo que diante de todo esse quadro, Simone não merece ser condenada. Simone não merece ir para a cadeia, continuar na cadeia doente, com os filhos aqui fora, esperando ela tem uma vida, ela tem filhos aqui fora. Ela tem uma perspectiva de vida, ela tem um filho pequeno que precisa dela. De fato, seria justo manter essa mulher na cadeia por anos e anos, porque ela pediu socorro ao irmão. Eu entendo que Simone merece a absolvição, mas caso os senhores entendam que ela errou por ter procurado a ajuda do irmão, se os senhores entenderem, não, ela errou, ela não devia ter procurado a ajuda do irmão, ela devia ter procurado a polícia, sei lá. Se os senhores entenderem que a atitude dela foi errada, eu peço aos senhores que considerem ao menos uma situação. A participação dela nisso se deu movida por motivo de relevante valor social ou moral. Ela fez isso em defesa dela e da filha. Ela teve uma motivação moral para isso. Principalmente em defesa da filha Rafaela, porque enquanto era com ela suportou por muito tempo. Quando mexeu com a filha. Então não foi um crime por poder e dinheiro, como tanto se falou. Foi. O crime teve uma motivação pessoal, como disse o perito, quando eu coloquei depoimento dele na sala. Foi um crime de motivação sexual, pessoal. Quando ela busca a ajuda do irmão, ela busca em defesa principalmente da filha. Então eu peço aos senhores, quando forem votar com relação a NPE, que os senhores analisem. Se ela, primeiro, merece ficar na cadeia, por isso. E se os senhores entenderem que ela não deveria ter buscado a ajuda do irmão, não, ela não deveria. Ela merece uma pena de um homicídio, ou ela merece que seja considerado um homicídio privilegiado, não é pessoa comete errado, movida por relevante valor social ou moral. É isso que eu quero dizer. Muito obrigada. Eu acho que eu peço desculpa aos jurados e a todos. Eu fiz uma brincadeira, eu acho que foi uma brincadeira de mau gosto, porque eu falei que, eu não sei se eu estou não estou com Covid, viu, gente? Eu fiz teste essa semana, eu estou muito resfriada mesmo, tá? E peço desculpa. Realmente, aqui, o frio aqui me debilitou bastante, mas vamos embora, estamos chegando no final. Eu acho que, assim, aqui, vamos discutir a valoração das provas, né? Vamos discutir o peso que se dá às provas e quem dá que pesa o quê. Por exemplo, quando se pega o núcleo de filhos, divide esse núcleo de filhos, o núcleo minoritário de filhos, né? São 6, 7 filhos que eram os responsáveis ali pelo núcleo financeiro, que eram os que detinham os cargos de gabinete, os cargos de prefeitura, de indicações, em detrimento de um núcleo maior de filhos. Hoje na casa ainda tem cerca de 25 pessoas. Fora da casa tem mais outros filhos que apoiam. Mas a lupa está colocada sobre quem? Sobre os que acusam. Isso é só no caso de Flor de Lis? Não. Não. A regra lá fora na sociedade, a regra lá fora é a acusação. A regra lá fora é a punição. A
regra lá fora é não garantir, né, o processo como ele realmente teria que ser garantido. Por exemplo, vai preparando, por favor, o documento aí do Misael, né, que prova que em 2015 tem um documento assinado por ele que demonstra o faturamento de R$2 milhões da igreja. Se em 2015 tinha de R$2 milhões, 2016, 2017, 2018, será que tinha menos ou mais? Não sei. Por que era importante ter tido a quebra do sigilo bancário e fiscal do grupo? Porque se alguém diz alguma coisa, tem que ter a prova, a contraprova. Nós da defesa, na fase do 422, assim que há a pronúncia, é aberta uma fase para que a acusação, a defesa, a assistência, para que a gente coloque ali os nossos requerimentos, para que a gente peça tudo aquilo que a gente precisa para poder chegar aqui e trabalhar. Nós pedimos a quebra de sigilo bancário e fiscal de todo o grupo do Misael, da Flor de Lis, do André, de todos os réus. Nós pedimos. Não houve. O Ministério Público não achou necessário também produzir, ou seja, o Ministério Público faz uma denúncia, diz que, olha, fulano fez isso, fez aquilo, mas quando o terreno é arenoso, ele não pede a prova. Nós pedimos, nós poderíamos estar aqui com documentos oficiais, né, com documentos do sistema bancário, fazendo um debate de gente grande, mostrando exatamente qual foi a evolução patrimonial, né, desse império. Porque tinha o dinheiro das igrejas, tinha o dinheiro das agendas, tinha o dinheiro da venda de CDs, tinha gospel e gospel. No programa do Bial, depois eu vou mostrar um outro pedaço, né, porque a realidade ela pode ser 6 ou ela pode ser 9. A vida não é uma reta, a vida é dialética. Sabe aquela, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passa. A vida não é reta. Não existe uma única verdade. A do MP, a da defesa. Cada pessoa aqui dentro é uma verdade. Cada pessoa aqui dentro é um local de fala. Aqui nós estamos discutindo um processo científico, devido ao processo legal. Devido ao processo legal, tem regras. E as regras, quais são as regras? A acusação acusa. A defesa refuta. Tem que ter mais o quê? Paridade de armas. Se a acusação tem tais e tais e tais recursos para acusar, a defesa precisa ter tais e tais e tais recursos para refutar. Nós pedimos, mas não foi concedida à defesa a quebra do sigilo bancário e fiscal, inclusive da Flor de Lis. De repente, está mentindo? Ela que deu o golpe? Qual o medo de fazer a quebra de sigilo e ir lá olhar? Aquele documento ali é um documento do Banco do Brasil. A defesa teve acesso, fazendo a investigação defensiva, enfiar na mão das caixas de papel, na casa da Flor de Lis, do que restou, porque muita coisa foi retirada da igreja logo no dia do enterro, muita coisa foi retirada, e as certezas, esse aí inclusive é de 2017, aquela assinatura aí baixo, é a assinatura do Misael, do lado a assinatura da contadora. Poderíamos ter coisas mais concretas para fazer esse debate? Para dizer com certeza se esse núcleo tem interesse mesmo, localizar onde foi o dinheiro? Porque se eu faço a quebra, eu vou atrás do dinheiro, caminho do dinheiro, eu vou achar o dinheiro. Não. Mas se valida o que uma minoria de filhos fazem, e eles viram a prova do processo. A prova do processo. Outra questão, eu não vou dar parte. O tempo é meu, é um direito meu, eu não quero dar parte. Por favor, eu respeitei, não vou dar parte. Outra coisa que tem aqui é o diálogo com o André. Outra coisa que tem aqui...
A senhora vai dizer que eu gostaria que não, gostaria de falar. Eu vou analisar. Pode Por continuar. favor. Outra coisa que tem aqui, que foi falado, é o diálogo com o André. A mensagem que foi dita entre o André e a Flor de Lis. Aí chega-se aqui e diz o seguinte: nós estamos pedindo para tirar o André do consumado. Nós avaliamos que não tem prova para deixar o André no consumado. Mas para a Flor de Lis não vale, porque quem está trocando a mensagem com ela não é o André? Para ela já não vale essa lógica, para ela já não vale isso. A perícia, objetivamente, pode ficar aqui batendo para lá e para cá. O Fausto já falou não sei quanto, já se esgoelou aqui na questão do envenenamento. Não adianta. Todos os laudos dos peritos oficiais, os dois, estão dizendo lá, prejudicado, prejudicado, prejudicado. Teve o Samir aqui, que é o cara das galáxias, da ONU, do não sei aonde, do não sei aonde. Tem um outro laudo no processo do Ed Lobo também sobre envenenamento, que saiu na mídia e botaram em todos os jornais, ano passado. Mas não adianta, já está fechado. Está fechado que teve envenenamento. Sabe por quê? Porque a Mariazinha, o Joãozinho, o Misael, a Luana, a não sei o quê, falaram que teve envenenamento. Então pode fazer o que quiser, que vai ter. Gente, sem angústia, isso faz mal para o fígado. A questão da Marzi. A Marzi, por que a defesa chegou aqui e contou a história da Marzi? Falou da Marzi na infância, na adolescência, dos abusos que a Marzi sofreu. Por que a defesa falou da crise que a Marzi tinha na casa dela, os problemas que ela tinha com a família, né? O lar desestruturado, a forma como ela chega? Porque a defesa queria discutir, no caso da Marzi, a motivação dela do primeiro plano. Ela sentou aqui, ó, a defesa chegou aqui e inventou para vocês que ela não tinha nenhuma responsabilidade de nada. A defesa orientou ela aqui a falar diferente daquilo que ela falou antes. Não, vá lá e conta exatamente o que você fez. Ela sentou aqui, ela falou da vida dela, falou de tudo, falou do problema, obrigada. Falou do problema dela com o pastor, no dia do assédio que ele fez contra ela na igreja. Ele não abusou dela, porque ela refutou. Ele chegou lá e começou, botamos ali a foto dela para vocês verem como ela era antes. Antes da cadeia fazer com ela o que ela está aqui hoje. Inchada, de medicação, com olho roxo, sabe? Com pressão alta, desmaiando, a gente vai atender ela no parlatório, ela cai e desmaia. O laudo médico dela está nos autos. O pastor chegou lá e assediou ela, já vinha dos abusos, ela vinha da rua. Ela vinha de ela já era uma mulher feita, ela refutou. A partir dali ele começou. E ela começou a olhar que ele mexia com a Anabel, que ele mexia com a Isabel. A igreja imensa, cheia de pedacinhos, de quadradinhos. Quando ela via que ele ia, ela parava do lado. Ela mostrava para ele que ela estava olhando. Ela falou aqui no depoimento dela sobre a Anabel sair correndo, sentar no colo dela dentro do carro cheio, porque não queria. Entende? Então, assim, depois, na questão do furto, que ela fez o furto, né? Enfim, ele continuou com todos os assédios, não mais sexuais. Ele continuou a perseguir, ele continuou. Ela foi, porque ela tinha uma sensibilidade diferente. Porque ela veio de uma história. Ele, no momento que ela olha para ele não é você, esses homens. Não, ele é um homem diferenciado. Ele é o tio. Ele é aquele que pegou uma criança e ficou anos da vida usando aquela criança. É com essa sensibilidade que a Marli vai lá, chama o Lucas e tenta fazer. Ela disse aqui, a defesa orientou ela a contar a verdade. Mas por que quando as pessoas contam a verdade, o pedaço que não bate com a acusação é mentira? Aí quando ela diz o seguinte, não, eu fui até aqui, fiz isso, fui lá, então, mas aqui eu desisti. Eu fui lá, eu conversei. O Fausto falou aqui, na noite do crime, o que liga? A mensagem que falaram não está ali. O tal do marcador
de saúde que o delegado sentou aqui e falou? Na hora antes de levantar, o Fausto mostrou ali a mensagem e falou, o horário disso aqui é meia-noite, não é 3 horas da manhã. O que liga a Marzi à continuidade ao dia 16? Ela estava tomando conta do bebê. Ela é tão malvada, tão assassina, tão perigosa, que a Luana, essa retidão de pessoa, o Misael, aquele homem íntegro, maravilhoso, pega o seu bebezinho e dá na mão dela. Quem aqui que vai sabendo desde janeiro que a Marzi estava metida nessas coisas todas, de envenenamento, de não sei o que e tal? Quem aqui vai pegar o seu bebê, né, criancinha, é bebê, e vai dar na mão da louca? Quem é que tem problema? É a Marzi ou é a louca que dá o seu bebê na mão de uma suposta assassina? Então são coisas que precisam ser refletidas. Porque quando ela diz lá, eu fiz isso, aí é a parte que ela diz que foi atrás do Lucas, todo mundo acredita. Mas quando ela diz, não, eu parei aqui. Tem vários depoimentos nos autos, onde todo mundo fala, o pastor era autossuficiente, matava tudo no peito. Chegava, juntava, fazia, deixa que eu resolvo, eu sou o grande guia general dos povos. Mas serve para uns, para Marzi não serve. Não serve mesmo. A Rayane, eu já falei da Rayane, né? Eu queria pedir os jurados, o próprio MP já veio aqui, constrangido de arrumar, mas só que não é isso. Ela precisa de mais. Ela precisa de muito mais do que foi oferecido. Ela sentou aqui e ela falou com o coração dela. Eu queria pedir a vocês que relembrem a fala da Rayane aqui. Voltem na fala da Rayane. Sintam a fala da Rayane. Sintam com o coração a fala da Rayane. Olhem as provas. Olha o Lucas, que foi a pessoa que acusou. Olha a mensagem do Lucas com a Regiane, onde ele fala, ela me deu volta. Olha a mensagem da Simone com o André, onde ela fala, o Lucas está ameaçando a família. Olha isso. Por que é tão difícil, quando a prova é a favor dos acusados, a gente fazer toda essa acepção? Eu queria pedir a vocês, olhem para a Rayane aqui, do jeito que ela falou, com o tom da voz dela, com as lágrimas dela, falando dos filhos, falando do marido que abandonou, aliás, na novidade, você vai no presídio aí masculino, tá cheio de mulher na porta, com as bolsinhas de comida. Vai no presídio feminino, cadê os homens? Tá? A mulherada, a mãe, a irmã, a filha. Infelizmente é assim. Essa é a realidade. Vocês acham que essa garota está 2 anos presa? É a primeira vez que ela fala, desde que ela foi presa, é a primeira vez que ela fala. E ela chegou aqui e falou com o coração para vocês. Por favor, julguem, porque o jurado, ele tem um poder para além daqui do normal. Por quê? Vocês podem julgar pela sua livre convicção. Vocês podem julgar a prova tal, assim, assado, mas vocês podem estar expressos na lei, julgar pela livre convicção. Vocês podem olhar e falar assim, eu vou absolver, eu quero absolver. Vocês não serão questionados porque vão absolver por livre convicção. E eu faço um chamado a vocês para que olhem para todos eles e trabalhem dessa maneira. Foi dito aqui que a Flor de Lis detinha o poder do governo do Estado, do governo federal, né? E que ela manipulava isso, manipulava aquilo. É só olhar, né? Acho que deve ter olhado, porque foi exaustivamente falado na mídia. A Flor de Lis pertencia a uma posição política, né? Eu, por exemplo, pertenço a outra posição política, diferente da dela. Mas ela tinha a posição política dela. O presidente da República, à época, fez uma live, se eu não me engano, um mês depois do acontecido, junto com a ministra Damares, e disse lá, acabou, Flor de Lis está fora. Não queremos mais saber da Flor de Lis. Depois disso, o partido dela afastou. Quando ela foi fazer o debate dentro da Câmara, ela foi caçada com mais, sei lá, 500 e poucos votos, 400 e poucos votos. Né? Cadê a força política para tanta manipulação? Cadê a força política? Aqui nós não queremos discutir, sinceramente. Eu sou PT, o outro é Bolsonaro, o outro... Aqui não interessa. Aqui não é a posição política que está sendo julgada.
Aqui, a gente tem que dizer que existe uma Constituição que é igual para todo mundo. É igual para quem usa camisa vermelha, é igual para quem usa camisa verde e amarela, porque isso se chama democracia. Gostemos ou não, a democracia tem as suas regras. E esse povo, o povo brasileiro, ele é múltiplo, ele é colorido. Entende? Então não tem essa. Ela era ligada ao governo, ela isso, ela é. Aí essa semana apareceu aí na mídia várias coisas dela com o ex-presidente porque perdeu a eleição. Gente, é assim que nós vamos julgar? É pela posição política que nós vamos pegar as pessoas e vamos botar no fogo? E aí vamos usar isso como argumentação aqui dentro do tribunal do júri para enterrar, para botar a fundo? Não. Aqui tem regra, aqui não é pela posição política, aqui não se faz cassação política. Democracia é uma coisa muito diferente disso. Em relação à questão do desagravo, eu joguei o chapéu, que é a cabeça quem quiser. Em relação à questão dos abusos, eu queria passar 3 videozinhos rápidos, por favor. Então são 2. Esses 2 videozinhos que eles vão colocar ali é só para mostrar que a realidade pode ser 6 ou 9. A realidade não é sempre 9, não é sempre 6. Às vezes, de um mesmo momento, de uma mesma imagem, eu posso fazer recortes diferenciados, recortes que me interessam, né? E nessa questão do abuso, que é sobre isso que eu vou colocar ali a mensagem, a primeira coisa que está colocada aqui na questão do abuso é então que o Misael e a Dayana são mentirosos. É isso que está se dizendo, que eles são mentirosos? Por quê? Em relação a todos os depoimentos deles contra a Flor de Lis, eles são verdadeiros. Mas quando eles dizem que teve abuso, aí eles são mentirosos, né? Vou ter bem brevezinho, porque a gente está com pouco tempo. Ele tinha muito poder dentro da casa. E de diversas formas, tanto financeira quanto aí da organização, que seria feito ou não. E jamais questionamos isso, porque era pai, autoridade da casa, e tudo bem. Só que com o tempo, você vai crescendo, você vai percebendo, tendo contato com a realidade, que tinha algo estranho. Só que você, é o que eu falo, você não acaba não achando tão estranho por ser aquilo que algo normal. Você viveu aquilo sempre, sabe? Tem como você demonizar de uma vez só. E você não tem contato que nem todo mundo é 100% mal e bom. Então, você vai crescendo dessa forma e as coisas vão começando a se desenhar. E foi quando eu percebi o quão abusivo era o amor. E isso é muito complicado. Tem mais um outro videozinho. Eu, como já disse aqui para você, eu me achava especial. Uma mulher especial, sendo tratada de maneira especial. Mas hoje eu, assim, depois de tudo que ocorreu, depois do depoimento da minha filha, conversando com advogados, conversando com o meu médico, tá? Conversando com médicos, com especialistas, com psicólogos, eles conseguiram me fazer enxergar que eu vivia de forma abusiva. Pois é, a gente pode pegar um pedaço da mesma realidade e virar de 6 para 9. Basta a gente escolher um pedaço diferente. É simples, a vida é assim. Não é só o MP fez. Não, a vida é assim. A vida não é retinha. Ela tem essas contradições. Então, eu queria dizer o seguinte. Eu tenho certeza que se nós não tivéssemos pego o vídeo, né, o depoimento do Misael e o depoimento da Dayana,
o MP ia, uau! Mas é a prova deles que fala, é a prova deles que berra, é a prova deles que grita. Não é qualquer prova, é a prova que deu origem a tudo. Se eles desacreditam Misael, se eles desacreditam a Luana, eles estão desacreditando a prova deles. E aí estão falando aqui o seguinte, tadinho, o promotor falou, eu vou chamar meu abusador assim, tadinho. Tenham a oportunidade, quando saírem daqui, de pesquisarem, tem uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo, que é usado muito em casos de sequestros. Mas hoje a literatura de gênero está discutindo isso. Que é o quê? Que é a capacidade da vítima de abuso, não só abuso sexual, mas principalmente outros abusos também, dela se adaptar. Ela olha para o abusador, ela não consegue saída, ela não sabe para onde ela vai. Ela sabe que se ela se movimentar, ela vai explodir a família. Ela sabe que se ela se movimentar, ela vai perder o suporte financeiro. E ela está com vergonha, ela está com dor, ela está com medo, ela está angustiada. Então ela se adapta à situação, ela vai se acomodando até o momento que ela puder. Que mensagem é aquela da Simone? Vocês vão fazer de conta que vocês não ouviram a mensagem da Simone com a filha dela? Se achando um lixo, dizendo que quer sair, mas eu não posso sair, não posso deixar meus filhos. É verdade que isso não vai ser visto? É verdade que vai ser uma produção da defesa? Sabe por que o promotor falou, eu não vou falar aqui da vida da doutora Janira? Porque, não, eu falo da minha vida. Sabe por que eu tenho uma sensibilidade diferente para isso aí? Porque eu fui vítima de abuso sexual aos 8 anos de idade. Depois eu fui vítima de abuso sexual de novo aos 12 anos de idade. Depois, aos 14, eu tive que sair. Eu fui para a rua era mais segura. Então, sim, doutor MP, eu tenho uma sensibilidade maior, sim, para chegar num ambiente de mulheres e perceber o cheiro do abuso. Tenho, sim, uma invenção. Porque se a mesma responsabilidade que o MP, o acusador, que se diz o fiscal da lei, tivesse tido para fiscalizar aquela casa, aquelas mulheres, após todo esse episódio, sabe o que faria? Encaminharia todas aquelas mulheres macia para um órgão estatal, para um órgão que tivesse a capacidade de ouvi-las, que pudesse ter a capacidade de avaliá-las. Mas o processo criminal está aqui, 40 mil páginas. Sei quantos terabytes. Vamos lá ouvir celular, vamos lá. Vai agora, vamos sair daqui agora. Inclusive a defesa pediu ao juízo que a gente pudesse fazer diligências. Vamos lá na casa, vamos lá ver como é que está a mulherada lá. Algumas estão sentadas aqui, olhando a família que está aqui. Sabe o que está acontecendo no coração dessas garotas aqui agora? Vocês querem saber qual é a angústia aqui, Essas garotas aqui estão esperando resolver isso aqui para saber se vão ter casa. Porque os Werneck já falaram, depois do júri é rua. E aí? Quando foi que o Estado fiscal da lei se moveu para ir lá fazer alguma coisa? Quando foi que se teve esse tipo de responsabilidade? É mole fazer o acusador, vamos prender a maior assassina que tem em Bangu. É maior isso, maior aquilo. Cadê? Vai fazer a partir de agora? Porque até agora não fez. Olha ali, quanto jovem. Teve criança, teve menina ali, menor, 16 anos. No 422, a defesa colocou, essa do 422, está aqui, quiser mostrar, pedindo que fosse designada uma perícia oficial para ouvir uma menor que disse que foi abusada. E a defesa não quis ouvir, porque era menor. Doutora, só um esclarecimento aqui do juízo. Não houve nenhuma testemunha menor de idade arrolada. Por isso... Não, doutora, desculpa, deixa eu esclarecer. Por favor. Ela não foi arrolada como testemunha. Houve um pedido no 422 para que fosse colocado um perito oficial para ouvir essa pessoa. Ponto, é só isso. O que eu estou querendo chamar aqui é a nossa sensibilidade. Cada um chega aqui e fala com a sensibilidade que tem. Tem uns que têm a sensibilidade de chegar na mão do mulher e tomar o microfone e ir embora. Tem uns que têm a sensibilidade de dizer que se acontecer alguma coisa, você estava dormindo pelada na cama. A minha sensibilidade é outra. A sensibilidade do abusado é diferente da sensibilidade daquele que não viveu essa experiência. Por isso que é fácil negar. Por isso é fácil dizer que isso não existe, que o problema não existe. Existe. O motivo do crime, que nós não dissemos aqui que não aconteceu.
Não foi poder e dinheiro. Porque se fosse comprovado por uma quebra de sigilo bancário e fiscal, se tivesse nos autos, poderia bater. Agora, só porque disse, fulano falou dinheiro, fulano falou dinheiro, Beltrano falou dinheiro. Mas cadê? Cadê? Porque não sei, de quem é? A quem cabe o ônus da prova? É a defesa que tem que faz a pronúncia, que tem que ir para cima? Não é. Não é. Enfim, para ir concluindo, eu queria antes fazer um desagravo aqui à advocacia. Infelizmente, nos 3 últimos júris, eu ouvi aqui falas criminalizando a ação de advogados. Dos advogados, né? Não fazia parte do processo na época, entrei, já dei a data para vocês que eu entrei há pouco tempo, a partir da pronúncia para cá. Mas esse é o 3º júri que eu ouço falar mal aqui. Doutor, não vou repetir os nomes, porque senão eu vou chamar mais atenção. Mais mal para atenção. Eu jogo o chapéu, quem enfia a cabeça porque quer. Eu quero dizer que eu gostaria, sim, de fazer um desagravo a esses advogados que participaram do processo. Doutor Maurício Maí, doutor Maurício Crelier, doutor Anderson Hollenberg e todos os outros advogados que tiveram a sua ação enquanto advogados criminalizados. E sabe por que eu faço questão de fazer isso? Porque a coisa mais comum que tem, quando você quer combater a pessoa que está ali no banco dos réus, é você pegar o advogado dele e botar junto. Sabe por quê? Porque quando você criminaliza o advogado, você tira a potência da defesa. Você tira a potência do acusado. Então, falar disso aqui não é um ato de corporativismo. Falar disso aqui é dizer que defender a advocacia, que defender o advogado, as suas prerrogativas, é parte da defesa dos acusados. Então, eu faço questão de falar isso. Por último, se tiver tempo, eu passo para o Paulo. Por último, a questão dos trabalhar os preconceitos. Mais uma vez, a gente estava falando dos factóides. Hoje em dia, a moda é fake news, né? Uma grande base desse processo foi a idade. Ele era um menino, ela era uma mulher velha, né? E aí, ela abusava dele, ela fazia. A Simone falou aqui e está nos autos. A Simone, quando o Anderson foi para casa, ela tinha 12 anos. Ele tinha 5 anos mais do que ela, então ele tinha 17 anos e não os 14 que está levando aqui. E mais, eles se casam aos 21 anos. A certidão de casamento deles está nos autos. Então, isso é só para demonstrar que é mais um factoide que tira os olhos da prova, que tira os olhos de todos os problemas que foram elencados aqui pelo Dr. Fausto, com a prova técnica, a quebra da cadeia de custódia, que é uma coisa que tem que ser vista. Né? Às vezes, para o jurado, esse é um discurso muito distante, muito técnico, mas ele é real. Ele é real, tanto ele é real que ele está colocado em lei. Né? E dizer para vocês o seguinte, quando nós, ao ouvirmos aqui e fazer um interrogatório dos acusados, nós pedimos o direito ao silêncio parcial, não é porque nós tivéssemos medo de que eles fossem inquiridos pelo Estado, juiz, pelo MP. Não. É porque eles foram muito ouvidos pelo juízo. Eles foram muito ouvidos pelo MP. Eles foram muito falados, muito comentados pela imprensa. A vida deles foi devastada. A vida deles foi virada do avesso. E nós, singelamente, chegamos aqui e pedimos licença para botar os nossos acusados aqui e falar, gente, depois de 3 anos de desconstrução, não é só da Flor de Lis, não. Não é só a Flor de Lis. Vocês acham que só a Flor de Lis sofreu com a sua desconstrução? Respingou geral. Sabe o que é uma cascata? Respingou não só em quem está sentado, mas ali, ó, bando de meninas e bando de meninos que estão sentados ali. Então, quando a gente chegou e falou assim, jurados, dá licença, por favor, ouçam, esqueçam toda essa desconstrução. Esqueçam o pânico satânico, a Keturiene, a sacerdotisa. Esqueçam, por favor, quando vocês forem julgar, julga com a razão, julga com o coração, mas não julga no mundo mágico, no mundo sobrenatural. Porque no mundo da mágica e no mundo sobrenatural não existe direito. Não para nós. Pode existir para fadas, para gnomos, mas para nós, seres humanos de carne e osso,
que hoje, por acaso, estamos sentados aí como conselho de sentença, estamos sentados aqui como advogados, estamos sentados ali como juiz, mas um dia podemos estar sentados num banco dos réus. Então, a justiça não é uma fala ao ar. A justiça é um princípio. A justiça é um dever. A justiça tem que ser uma coisa forte e para todos. Para todos. Seja vermelho, seja verde amarelo, seja negro, seja branco, seja favelado, seja juiz. A justiça é para todos nós. Obrigada. Doutor Paulo. Só, prometo que não vamos até o final do nosso tempo. Só vou finalizar aqui nossa responsabilidade. Mais uma vez, eu queria agradecer a atenção. Em palavras para agradecer. Eu até se levando para a gente ficar um pouco mais acordado. Eu sei que está complicado, mas eu só vou finalizar. Vou ser perguntado daquelas questões que eu falei da vossa de silêncio. Então, primeiro vai ser perguntado sobre o homicídio consumado, sobre o crime que matou em junho, no dia 16 de junho. Vai ser perguntado sobre esse crime específico, que é a primeira série de crime, para todos eles. A Flordelise vai ser perguntado se ela concorreu, se ela arquitetou, arregimentou, incentivou, convenceu os executores. Convenceu os executores, excelente? Não tem nenhuma nem conversa dela com o Flávio, que é o executor. Não existe prova, simplesmente assim. Não existe prova. Pronto, a defesa pede que vote não. O jurado absolve o acusado, isso só vai ser votado se for negado, se for sincero e sim nos antídotos anteriores. Então, votando não, o segundo pedido já acaba toda essa questão relacionada ao homicídio sexualmente qualificado. De qualquer forma, se for adiante, a defesa pede que sejam afastados os qualificadores por todos os motivos, eu não vou repetir aqui, se a gente consegue terminar mais cedo, questão do motivo torpe, questão que seria das finanças, não foi eleito cruel, não foi um tiro que matou instantaneamente, o recurso que dificultou a defesa, isso daí é do executor. A segunda série, sobre tentativa, envenenamento eu não vou falar. Na nossa visão, não há mais possibilidade de nem a gente sustentar sobre isso. É algo muito óbvio. Né? O terceiro uso de documento ideologicamente falso também vai ser perguntado. Não trouxeram provas aqui relacionadas a isso. Tem que se atingir o limite de prova para além da dúvida razoável. O uso também de documento falso. A questão da associação criminosa armada, como se fosse uma organização criminosa. Isso é criminalizar isso, é criminalizar todos aqueles tecnicamente também deve ser afastado. Sobre a Marcia, é se ela prestou auxílio no planejamento e no convencimento para executar. Ela mesma falou que uma situação anterior, uma situação lamentável que ela se arrepende, anterior, e foi 8 meses antes. Não teve nada que continue, inclusive a própria Luana, principal testemunha de acusação, faz bem essa distinção. Ela fala, não, eu mesmo me escrevi com o pastor, tal, eu falei com ela passou a ficar na minha casa, serviu, não existe essa conexão. Então, a Marcia, você já pede para que digam não, ela não participou. Em relação à tentativa, como eu falei, é a questão do envenenamento, dela teria aplicado esse pó, tal de frutas, amassado uns comprimidos, etc. Isso aqui também é absolutamente descabido. A questão criminosa também, em relação à acusada Simone, a doutora Daniela explicou, então, a defesa requer que ela seja absolvida no quesito genérico, o jurado absolve a acusada, vai ser perguntado também, caso seja aceita essa tese, em relação ao homicídio privilegiado, e em relação ao André,
o André em relação ao homicídio consumado, o próprio Ministério Público está pedindo absolução em relação ao homicídio consumado. Em relação ao tentado, é o limite da lei. E, desculpa, eu estou terminando aqui, que já em relação a Rayane, ela menos tem a ver com tudo isso. Tá. Então, a empresa vai agradecer a paciência de todos esses dias. Muito obrigado por terem participado, colaborado. A defesa gostaria também, já que nós temos poucos minutos, a gente tem bastante tempo, mas eu vou abrir mão, agradecer a presidência do Vossa Excelência, todos que colaboraram, todos os assistentes da Justiça, que trabalham hercúleo, pessoal da segurança, Ministério Público, minha equipe de defesa, o público e meus queridos clientes, que nós esperamos que seja feita justiça hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vossas decisões. Muito obrigado pela atenção. E a defesa devolve a palavra à vossa presidência. Muito obrigado. Próximo são colegas, pelo Conselho Radial Plenário, nós vamos fazer agora a votação, acho que até nessa parada.